Senhor, nosso Deus e Pai que está nos céus, nós estamos diante da Tua presença nesta manhã, nesta data, Pai querido, tão importante que é a Santa Ceia. Neste momento nós te apresentamos o Teu Filho, meu Deus, e vemos te pedir que o Senhor abra os céus da Tua glória. Nós estamos com o nosso coração, Pai querido, aberto para ouvir a Tua palavra. Eu sei, meu Deus, que Tu já colocaste a palavra, mas nesta manhã, meu Deus, nós estamos neste lugar para ouvir aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Pai, nesta manhã, meu Deus, enquanto Ele estiver falando, Pai querido, cura coração. Nos dá, Pai amado, neste lugar, nesta manhã, aquilo que o Senhor já tem preparado para as nossas vidas. Eu te peço e também já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glorifica o nome do Senhor. Ele está neste lugar, irmãos. Não precisa nós dizermos que Ele está, porque eu creio que você já sentiu a presença do Espírito Santo. Queridos, abram as vossas Bíblias em Mateus capítulo 13, versículo 18 em diante. Também queremos lembrar a igreja que no sábado, o congresso das crianças terá início às 19 horas, aqui na sede. Os ônibus estarão passando para pegar as crianças e trazer até aqui. A irmã Lilian, com toda a sua equipe, estarão fazendo este lindo trabalho com as nossas crianças, e não deixe de trazer eles. São terra boa, onde a semente que é plantada um dia germina. Amém? Irmãos, nós estávamos com muita saudade da igreja. Estava conversando com a minha filha, ela dizia, minha vontade é estar lá, em Uruguaiana. Eu dizia, mas por quê, minha filha? Pai, lá é diferente, não é igual em outros lugares. E agora, nesses dias, eu pude comprovar isso. Vocês são amados, vocês são a igreja do Senhor, que nós sentimos saudades de estar com vocês. Muito bom estar aqui, sentir a presença de Deus, ver o rosto dos irmãos, dos nossos obreiros. Que Deus continue nos abençoar, porque a gente sempre ouve dos outros, né? Pregadores, cantores que vêm em Uruguaiana, eles dizem aqui, é tão bom estar aqui. E nós sabemos disso. É porque a presença de Deus está no meio da igreja. Amém? Irmãos, nós também queremos agradecer a Deus pela vida do pastor João, pastor Leonardo, pastor Isaac, as suas esposas. Estão programando as festividades de 86 anos da nossa igreja. E não só isso, mas também durante a nossa ausência estão aqui, trabalhando juntamente com a igreja, e nós nos sentimos tão bem, porque são homens capacitados, dedicados à obra de Deus, e nós louvamos a Deus pelos irmãos, companheiros que Deus tem nos dado, assim como todos os demais obreiros, encarregados, que nós possamos continuar fazendo a obra do Senhor com eficiência. Amém? Os irmãos encontraram Mateus capítulo 13, o verso 18 até o 23 diz assim: Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera.
Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém? Pode tomar o vosso assento. Vamos meditar nesta palavra, nesse momento que Deus colocou ao meu coração. E nós queremos falar sobre esse assunto, mais especificamente sobre os tipos de solo que recebem a semente da palavra de Deus. Queridos irmãos, Jesus estava falando aos seus discípulos e à multidão. E como sabemos que esse quadro de semeador, ele é familiar para aquela época, para os discípulos e para nós nos dias atuais. Geralmente, quando nós procuramos uma figura para ilustrar o semeador, geralmente vamos ver um homem com um alforje cheio de sementes e ele usa a sua mão para semear a semente. E Jesus estava usando este quadro, esta ilustração, para que eles entendessem o que é o reino de Deus, o que é a palavra que era ministrada por Jesus e como esta palavra chegava aos corações dos homens daquela época, e é a mesma forma que nós podemos aplicar nos nossos dias atualmente. Então, Jesus descreveu 4 tipos de ouvintes do Evangelho. Nós podemos, talvez, entender que possam existir outros, mas esses aqui podemos dizer que são os principais. E se existirem outros, podemos colocá-los juntamente com estes. Então, a primeira semente caiu ao pé do caminho. A outra caiu no meio dos pedregais. A outra entre os espinhos. Mas Jesus estava muito feliz, porque na última que ele falou, era boa terra, era fértil. E ela deu um resultado muito bom, a 100 por um. Imagina plantar uma semente e colher 100 daquela semente. Se plantar 10, vai colher 1000 e assim por diante. Então a primeira foi comido pelas aves dos céus, porque caiu num terreno duro, não deu tempo de chover. As aves vieram e arrebataram a semente. A segunda não lhe cresceu raízes. A palavra de Deus sem raiz, ela não permanece no coração do homem. E a terceira foi sufocada pelas preocupações, por não ser prioridade na vida. E nós temos a última que deu uma bela colheita. Eu creio que todos nós que estamos aqui somos terra boa, porque nós sabemos que temos em nosso coração a palavra de Deus que transformou as nossas vidas. Meus irmãos, no caminho, aquela semente, nós podemos dizer que são aqueles que apenas ouvem o Evangelho. Muitos até se batizam, porque a palavra lhes foi pregada e eles tomaram uma decisão não de coração, mas eles não permitem que a palavra penetre. Ela fica em cima, assim como na terra dura. Não adianta pisar na semente, não adianta. Apenas se fizer um buraco e colocar, talvez ela vá nascer. Então, nós vemos que existem pessoas que têm os seus preconceitos e tudo o que já enfrentaram, vivem e dificultam a ação do Espírito Santo na vida. Porque o Espírito Santo, ele amolece, ele convence, mas ele não aceita, ele coloca barreiras. Então, antes que chegue o arrependimento, e o diabo sabe disso, é dessa guerra espiritual, antes que o homem entenda racionalmente e tenha convicções daquela palavra, o diabo arrebata
a palavra, faz ele esquecer da palavra que ouviu. E outras coisas começam a ter espaço no seu coração. Mas nós temos aquelas pessoas que muitas vezes choram no domingo, derramam as suas lágrimas, tomam uma decisão, mas é simplesmente artificial. Segunda-feira está do mesmo jeito. Ouviu, mas não entendeu nada. Temos também aquele coração que é comparado aos pedregais. São corações superficiais. Eles recebem a palavra. Ela germina, ela brota. Mas não há raiz, porque existe uma grande barreira para que as raízes possam se aprofundar no coração do crente. E ele simplesmente fica superficialmente. Parece que vai ser. Parece que vai ser um bom crente. Parece que vai ter raízes. Mas na primeira batalha, qualquer motivo, aquela palavra é arrancada do seu coração. Vocês já notaram que existem vegetais que elas são difíceis de arrancar da terra? E outros têm facilidade. Os difíceis é porque têm raiz. Então, quando o inimigo tenta arrancar a palavra do nosso coração, mas nós temos raízes, não sai. Nós permanecemos amando a palavra. Não é qualquer coisa que vai arrancar a convicção de um evangelho que transforma vidas do coração de um crente. A terceira semente caiu entre os espinhos, aqueles que aceitam esta mensagem do reino. Mas as preocupações do mundo, as riquezas, as prioridades, acabam impedindo a frutificação porque sufocam a semente. Ela nasce, até tem raízes, mas de repente muitos problemas. Hoje nós estamos vivendo o tempo da ansiedade, da depressão, do estresse alto, e estas coisas vão fazendo com que esta semente que já brotou, ela comece a definhar, e de repente morre. Mas que Deus mantenha a raiz, porque de repente estas coisas passam e a raiz possa novamente frutificar nesta planta. Queridos irmãos, existem pessoas que não querem Deus, querem apenas os benefícios, as bênçãos de Deus. E estão com a palavra no seu coração, mas não mudam, não são transformados, não tiram os espinhos, que para a palavra de Deus permanecer no nosso coração, nós precisamos renunciar muitas coisas, eliminar muitas coisas da nossa vida. E às vezes não temos coragem para isso. E de repente o amor pela palavra, o primeiro amor por Jesus, ele vai acabando e de repente não tem mais nada. E parece que tem situações que simplesmente estamos jogando semente fora. Pregamos a palavra e olhamos para alguém e dizemos: a semente que eu preguei, que eu plantei naquele coração não rendeu. Mas que nós, pregadores do Evangelho, preguemos a tempo e fora de tempo. Porque a palavra de Deus pregada, ela não volta vazia. Ela tem um destino certo. Mas existe aquela terra boa, solo fértil, aquela que está preparada para receber a palavra de Deus. Analisa comigo se aquele filho que tu tem em casa, que ele vê que tem pais exemplares, que vão preparando aquela terra, que são exemplos em tudo.
aquele coração que vem para a escola dominical, que vem no culto infantil e vai recebendo devagarinho. O Espírito Santo vai fazendo a obra e vai chegar um momento que aquela semente vai germinar com força, com raízes. Não vai haver pedra que possa impedir o seu crescimento. Não vai haver espinhos que possam impedir que ele seja uma bênção na casa do Senhor. Então a nossa responsabilidade é preparar o terreno lá em casa, aqui na igreja, na escola dominical, para que a semente do Evangelho, no momento em que for semeada, não vai fora, mas vai render a 30, ou a 60, ou a 100 por um. Queridos, aquelas famílias, elas começam a enxergar mudanças na vida de um que aceitou Jesus. Aquele talvez que estava envolvido no pecado, nas drogas, na prostituição, e de repente aceita Jesus, o Espírito Santo faz uma grande obra na sua vida. E a família começa a observar. E é Deus preparando a terra. De repente, um aceita, outro aceita, de repente a família toda está servindo a Deus pelo testemunho de uma pessoa que foi transformada pelo Evangelho. É esta terra que nós somos e que nós devemos preparar na vida de outros, para que o Espírito Santo faça a obra de regeneração na vida de todos nós. São terras que vão sendo preparadas ao longo do tempo. Outras é rápido. Deus sabe o tempo. E Deus sabe o tempo também que aquela semente, ela vai germinar. Vocês já notaram que existem pessoas que passam longos anos acompanhando a igreja, mas não tomam uma decisão por Jesus. De repente ele toma a decisão, se batiza e se torna uma bênção. A palavra de Deus fez efeito e ele começa a dar frutos. Salmo 119, 11 diz assim: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Aquele que guarda, aquele que mantém, aquele que tem raízes, ele vai pensar duas vezes para pecar. Porque o pecado não é instantâneo, ele é premeditado. Mas aquele que tem a palavra de Deus, a semente do Evangelho, plantada no seu coração, não peca contra Deus e a sua palavra. De uma semente poderá produzir muito frutos. João 15 e 2 diz assim: aqui está o segredo de produzir muito fruto. Todo ramo que dá fruto. Quem está frutificando na obra do Senhor? E às vezes você está frutificando e está sofrendo. Está passando por lutas, por provações. O que acontece? Ele limpa, ele corta uns pedaços. Para quê? Para que produza mais fruto ainda. Mas pastor, eu já estou frutificando. Para que mais? Veja o que diz o verso 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto. Muito fruto. Existe o ramo que não dá. Esse Deus vem e corta. Tem aquele que dá fruto, ele poda, ele limpa. E tem aquele que glorifica a Deus porque ele dá muito fruto. Assim mostrarão que são meus discípulos, dizia Jesus. Quer mostrar que você é discípulo de Cristo? Frutifique na obra do Senhor.
Mas eu quero abrir um parêntese aqui, irmãos. Gálatas 5:22, o que ele diz? Fala do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, a Bíblia fala de árvores que produzem frutos. Mas a Bíblia também fala de árvores que produzem frutos maus. E às vezes nós achamos que estamos frutificando. E nos contentamos com o fruto que estamos produzindo. Mas precisamos analisar. Que fruto é esse? Vocês já notaram que existem árvores que frutificam umas bolinhas verdes chamadas cinamomo? Alguém se alimenta com aquilo? Não, mas é fruto. Existe uma laranja grande, muito bonita, mas que ninguém come. A maioria dela é casca. É fruto, mas não alimenta ninguém. O bom cristão, ele produz fruto, ele não se alimenta do fruto assim como a árvore não se alimenta. Mas os outros precisam se alimentar do fruto produzido por aquela árvore. Temos que ser bênçãos para o nosso irmão. Temos que estender a mão para o nosso irmão. Termos comunhão com eles. Isso é frutificar. Não adianta nós darmos um lindo fruto e não servir para nada. E como que nós vamos ver, irmãos, se esse fruto é bom ou não é? Precisa de uma análise minuciosa na nossa vida. Vocês já notaram que existem pessoas que sempre estão falando, eu amo almas, eu vou lá fora, eu quero ganhar almas. Ama tanto que não ama os irmãos daqui de dentro. Faz tanto lá fora, mas aqui dentro não está produzindo. Analisa o fruto. Tem gente que diz que tem domínio próprio, mas se pegar o microfone, minha nossa. Com a família não dá para mexer. Queridos, amor, alegria, o cristão que produz fruto é alegre, tem amor, ele tem paz de espírito, ele tem paciência, mesmo que tenha alguém que lhe tire a paciência, lhe tire a paz, mas ele se mantém firme. Porque ele produz fruto do Espírito, e o Espírito não permite que ele se ultrapasse os limites. Ele é amável. Crente tem que ser amável para com todos. Às vezes nós não estamos no nosso dia bom, mas nós não podemos perder a educação. Às vezes nós dizemos, olha, eu sou assim. Eu só falo a verdade, mas a verdade de uma forma que machuca. Não há necessidade. Ele é bondoso, ele é fiel. Ele tem fidelidade. Ele é manso. A mansidão que nós vemos em Jesus precisa estar na nossa vida. E ele tem domínio próprio. Sabe, às vezes nós dizemos, eu não suportei o que ele me falou, eu não suportei o que ele me disse, e eu explodi. Crente que frutifica não explode com ninguém. Mas dobra os joelhos lá no seu quarto, entrega tudo nas mãos de Deus e segue o seu caminho. Os problemas surgem, os problemas nos afrontam, mas aquele que tem raiz, que está firmado na rocha, ele não desvanece, ele não perde a sua paz,
porque Ele tem um Deus que tudo pode. Queridos, esses frutos que não condizem com Gálatas 5:22, não é fruto do Espírito. Não sei de onde que vem, pode ser do maligno, pode ser da nossa própria natureza, mas não é do Espírito. O fruto do Espírito é o que nós falamos aqui, é o que está registrado. Isso é resultado da má semente que o inimigo planta. Lembra da parábola do joio? Que enquanto o proprietário, o agricultor, descansava, não vigiava, não orava, o inimigo plantou, semeou semente do mal. O nosso coração é terra boa. Qualquer semente que você plantar, nasce. Mas cuidado com a semente que está sendo plantada. Através do que você ouve, através do que você vê, pode cair algo no teu coração e te tirar a paz, te tirar a alegria de servir a Deus e até mesmo te tirar dos céus. Cuidado com a má semente. A igreja deve analisar que tipo de fruto nós estamos produzindo. Mateus 3:8. Deem fruto que mostre o arrependimento. Não adianta mostrarmos qualquer outro fruto que não mostre que realmente nós estamos arrependidos do que praticamos, dos pecados que Deus nos perdoou através do seu Filho Jesus. Nós precisamos demonstrar este fruto. Efésios 5, versículo 8 em diante. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Bondade, sermos bons uns para com os outros. Justiça, não deixar que a injustiça nos direcione em nada. Nós somos guiados pela justiça e pela verdade. Em nosso coração, em nossa mente, não pode haver mentira, porque Deus é um Deus de verdade. Queridos, Lucas 6:43, nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Temos que produzir bons frutos. Analisa como está o fruto. E existem outras árvores que são perfeitas para fazer uma ferramenta, para fazer um cabo de ferramenta, para fazer móveis, para construir tantas coisas, mas não são frutíferas. E o que nós podemos entender com isso? Antes de Deus capacitar para sermos instrumentos no seu reino, Ele procura frutos. Antes de você ser um instrumento no reino de Deus, você tem que frutificar. Deus procura aquilo que nós somos e não aquilo que fazemos. Ninguém foi chamado para ser cabo de ferramenta de coisa alguma, mas para frutificar, para produzir este bom fruto. Você pode pregar, você pode cantar, você pode evangelizar, mas antes de tudo isso, seja crente, frutifique,
Produza o que o Espírito Santo já colocou no teu coração. Você tem que mudar aqui, você tem que mudar ali. A tua consciência já te avisou o que é. Mas nós precisamos desenvolver a nossa capacidade cognitiva para entender que não é coisa da nossa cabeça, é o Espírito Santo que já plantou em nosso coração o desejo de sermos melhores diante do nosso Deus. Deus tem interesse naquilo que você é, no teu caráter, e não naquilo que você faz, porque nós fazemos tanta coisa na obra de Deus, e às vezes não temos tempo para dobrar os joelhos, para orar a Deus. Nós fazemos tanto na igreja, que não temos tempo de abrir a Bíblia e ver se estamos com uma vida que condiz com a palavra de Deus. Nós temos tanto tempo que nós gastamos em tantas coisas na igreja, que muitas vezes não temos tempo para sentar e ouvir a palavra de Deus e acalentar o nosso coração. Deus procura quem você é. Adoradores que reconhecem a presença de Deus na sua vida, que tem a palavra de Deus plantada em seus corações. A semente é boa em qualquer situação. Se lá na terra dura, alguém fizesse um buraco e colocasse a semente, viria a chuva. Não daria tempo de os pássaros arrebatarem a semente. Se alguém tivesse tirado as pedras, levado aquela semente para um lugar onde ela pudesse ter raízes, ela germinaria. Se alguém limpasse, tirasse os espinhos, a semente frutificaria. Então o problema não é a palavra, o problema é o coração do homem. Aquilo que você ouve nos cultos, aquilo que você lê na tua palavra, na tua Bíblia, aquilo que você ouve quando cantamos, é bom. Receba. Plante no teu coração, guarde esta palavra, porque esta semente ela vai frutificar. Talvez não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. O problema não é de Deus, o problema é do coração mau que está plantado em nosso coração, que é o nosso coração. Queridos, os 4 tipos de solo representam as diferentes respostas à mensagem de Deus para as nossas vidas. As pessoas respondem de formas diferentes. Nem todos aceitam a palavra de Deus. Às vezes, os irmãos vão para um lugar, para outro, pregam a palavra de Deus. Parece que a maioria não aceita. Mas de repente um vem para frente e nós glorificamos a Deus por isso. Mas existem outros que depois de tempos, aquele evangelizador vai ser procurado por alguém. Um dia você pregou a palavra de Deus lá na rua tal, lá na escola, lá no asilo, e eu recebi a palavra, aquilo nunca saiu da minha cabeça. E Deus fez a obra. Então não podemos deixar de pregar, mas saber que as respostas são diferentes. Tem pessoas descuidadas. Tem outras que estão contaminadas por preocupações e distrações. Mas existem aquelas que são receptivas à palavra de Deus. O inimigo já arrebatou a semente de muitos corações. O inimigo já conseguiu trazer para mais perto os espinhos, as preocupações, as dificuldades, preocupações com os filhos, com o futuro, com o emprego, com tantas coisas. Mas isso não pode tirar do teu coração o desejo de produzir
o bom fruto do arrependimento, o fruto do Espírito Santo. Cuida esta semente que está plantada no teu coração. Tem muitos que não amam mais a palavra. Vivem uma vida que parece automática, robotizada. Já notaram isso? Eu vou domingo na igreja porque eu preciso recarregar as baterias. Crente é vivo. E aquele que é vivo tem energia própria. E se não tiver, o Espírito Santo vem e te esforça, te dá mais força. Não é um culto que te dá energia. Você é ligado direto com Deus. O Espírito Santo está na tua vida. É o mesmo que condiz contigo nos céus, que intercede por ti com gemidos inexprimíveis. Nós temos ligação direta com Deus. Não temos bateria nenhuma. Queridos, analisa o teu coração. Porque esta palavra, ela traz vida, ela transforma a vida. O nome do Senhor precisa ser glorificado na tua vida. E não esqueça, para Ele ser glorificado na nossa vida, é produzindo muito fruto. E às vezes nós ficamos pensando, mas o que eu posso fazer mais para Deus? Vou falar com o pastor, com o encarregado, com o líder do departamento. Eu quero fazer alguma coisa para Deus. Tu não nasceu para ser ferramenta. Você nasceu para produzir fruto, para frutificar. Não precisa perguntar para ninguém. Vai lá em Gálatas 5:22 e você vai saber o que você precisa fazer. E na consequência disso, você será um instrumento nas mãos do Senhor, glorificando o nome do Senhor com aquilo que a tua vida está produzindo. Devemos semear, sabendo que chegará o dia da colheita, e ela seguramente acontecerá. Sabemos que esta semente que plantamos, ela pode ser pregada num púlpito, ela pode ser falada um a um, na parada do ônibus, no carro, em casa, trabalhando no teu emprego e conversando com o teu colega de trabalho. Plante, semeie, porque ela não é colocado fora. Ela vai germinar no dia que Deus decidir. A colheita é certa, e aqueles que realmente recebem a boa semente, frutificarão. Frutificarão diante de Deus. Queridos, talvez nós nunca saberemos o que a palavra que pregamos causou na vida de alguém. Talvez você nunca vai saber. Talvez você vai viajar para um lugar, tu vai encontrar alguém, e esse alguém vai dizer para você um dia, você pregou para mim, e hoje eu estou nos caminhos do Senhor por causa daquela ação que tu fez. Mas tem outros que você nunca saberá que você pregou. Talvez você nem verbalizou nada, mas o teu testemunho chamou a atenção de alguém. E o Espírito Santo fez a obra na vida daquela pessoa. Nós somos terra boa, nós somos corações férteis. E a semente que germinou nos trouxe até aqui, porque tem raiz, porque é forte, porque produz. Por isso fica em paz. O inimigo não tem mais força para arrancar a palavra de Deus do teu coração. Ele não tem mais condições de fazer você mudar os teus pensamentos, as tuas convicções, porque você já conhece um Deus todo-poderoso, que tem autoridade nos céus e na terra, e está no controle de todas as coisas. A semente, ela precisa morrer para germinar, assim como Cristo, lá na cruz do Calvário, morreu
em 3 dias, ele levantou e está vivo à direita do Pai e intercede por nós, e deixou esta semente na terra e foi plantada em nossos corações, e é por isso que nós glorificamos ao nome dele, porque ele nos amou, assim como o irmão Márcio leu, nos amou a ponto de entregar o seu filho Jesus para morrer em nosso lugar. Basta crermos nele, basta que a sua palavra esteja viva em nossos corações através do Espírito Santo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não é nada para nós, é tudo para ele. Se coloca em pé e glorifica o nome dele. Glorifica a Deus pela sua palavra que está plantada no teu coração. Vigie, você é terra boa, para que o diabo não semeie nada que vá te tirar dos céus. Amém?